gravando, né? Isso. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, Dr. João Berthier, que vai ter uma apresentação aí de 5 minutinhos, depois a gente passa para os próximos convidados. Obrigada. Bom dia a todas e todos, bom dia Ludmila, bom dia professora Marcela, bom dia minha colega de Ministério Público Guadalupe. Meu papel aqui é só fazer uma breve apresentação. Vocês conversarão sobre trabalho escravo, tráfico de pessoas, enfim, conversarão sobre vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade está nas franjas dos processos produtivos, na ponta. Você pode ter uma loja muito bonita, roupas lá muito bacanas, aí você vai na fábrica que faz o último corte, vai descendo para a quarteirizada, para a quinteirizada, até que você encontra a franja. É lá que está o trabalho infantil, é lá que está o trabalho escravo. Eu costumo dizer que o Brasil é como se fosse um tapete mal feito. Por quê? O centro do tapete, a costura está forte. É a relação de trabalho com carteira assinada, é o servidor estatutário, é o autônomo em seu escritório. E essa força tem a ver com o fato de que a costura está feita porque direitos existem. Mas à ponta do tapete estão as franjas soltas. O Brasil é um tapete mal feito porque tem uma parte muito pequena costurada e franjas muito extensas. É nessas franjas que está a vulnerabilidade. É nessas franjas que o direito não chega, que o Estado não consegue atuar como deveria. É lá que pessoas são traficadas. Então, o papel do Ministério Público é contar com vocês para quê? Para que o Estado brasileiro e a sociedade cheguem às franjas. Cheguem lá nessas pontas onde as coisas estão muito soltas, porque direitos não são respeitados, o Estado não chega lá. São pessoas que, quando vão numa repartição pública, se sentem atrás das linhas inimigas. O Estado não trata essas pessoas bem. E esse é o grande pecado social do nosso país. Então, um evento como esse tem a ver com preparar vocês, que já tem lá uma bagagem, com certeza, né? Mas discutir com vocês isso, para de alguma maneira ver como é que a gente pode costurar essa franja para ser um tapete sem franja. Porque o tapete sem franja nada mais é do que a inclusão social, onde até na ponta as coisas estão bem amarradas. Porque o ser humano precisa de amarras, senão ele afoga. E notem, não dá para entregar isso para o mercado. Como eu sempre falo, o mercado não é um satã, não. Mas tem coisas que o mercado não faz. O mercado não inclui. Se você não tem dinheiro, você não entra. O mercado não inclui. O mercado não é democrático. Mais dinheiro você tem, melhor você é tratado. E o mercado não visa a justiça. É só pensar em Brumadinho. Estourou a barragem, as ações da Vale caíram, falou um amigo meu por telefone. Semana seguinte subiram de novo. São 3 coisas que o mercado não faz. O mercado não inclui, o mercado não é democrático, o mercado não é justo. Por isso precisamos de Estado e sociedade. Porque aí sim, Estado e sociedade podem cumprir essa tarefa de procurar a inclusão, criar a democracia e assegurar a justiça. Então, são eventos que eu acho muito importantes, porque o Ministério Público, fora a atuação investigatória de acusação, tem que ter esse papel de interlocução com a sociedade, chegar ao conhecimento, né? É fundamental que a gente não fique por aí tomando cloroquina, que a gente procure os remédios que realmente resolvem os problemas gravíssimos do país. Muito obrigado. Obrigada, doutor João Berthier. Chama de doutor, pelo amor de Deus, faz com não. Obrigada, João. João tá ótimo. Me lembrou meu tempo de colégio, adorei, obrigado. João, sempre lúcidas as reflexões que você traz. É exatamente isso, né? E aí, assim, a gente está diante de uma possibilidade aqui com esse projeto de dialogar, né, com quem está na ponta, com quem está em contato
com essas pessoas, né, que não estão sendo incluídas e, infelizmente, sofrendo violações de direitos. Acho que vai ser uma oportunidade também da gente construir juntos. Bom, vou passar a palavra então para a doutora Guadalupe Couto. Também posso chamar só de Guadalupe, já temos intimidade para isso. É uma honra fazer parte desse projeto e vocês podem ter certeza que boa parte disso saiu da cabecinha dela, então vou passar a palavra para ela. É uma honra tê-la conosco e como eu sempre falo para todos que estão comigo nessa luta, Berthier tem ouvido muito isso de mim ultimamente, sozinha a gente não faz nada. Então, graças a vocês, nós estamos aqui. Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Berthier. Bom dia, Ludmila, nossa grande professora Marcela. A Mona Lisa, que veio hoje representando o município. Hoje é um dia, a nossa querida Maria Isabel, do sindicato, sempre nossa parceira. Hoje é um dia muito importante da nossa trajetória, porque, com grande alegria, vamos dar início ao primeiro curso de capacitação da rede de apoio do município do Rio de Janeiro, mas, em verdade, neste formato, e no ano de 2022, é o primeiro curso do Brasil. Isso porque, em cada estado da federação, serão promovidos pelo MPT essas capacitações, em pelo menos 5 municípios. No estado do Rio de Janeiro, utilizamos critérios objetivos para a escolha desses municípios. Esses critérios são aqueles que, como vocês muitos já são doutrinados, já sabem sobre trabalho escravo, eles estão no Observatório de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas no Smart Lab, na internet. E é com base nesses números, número de pessoas resgatadas em condições análogas a de escravo e o número de pessoas que declararam que residem no estado do Rio de Janeiro, no município tal, que nós escolhemos os 5 municípios com maior porcentagem de resgatados e pessoas que resgatadas residem aqui. Então, nós vamos fazer essas capacitações também em Niterói, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Paracambi, Santo Antônio de Itabapuana, espero não ter esquecido nenhum. Me corrija, Ludmila. São Francisco. Então, mas, primeiramente, quero agradecer a parceria do município do Rio de Janeiro, do projeto Ação Integrada, que vocês vão saber mais tarde como que ele funciona. Ele é desenvolvido pelo MPT em conjunto com Caritas, e os temas dessa capacitação têm por objetivo aguçar o olhar de vocês para identificarem casos que envolvam trabalho em condições análogas a de escravo e tráfico de pessoas. E a partir daí, dessa capacitação, quando vocês prepararem o olhar e se depararem com uma situação meio estranha, nós queremos contar com a participação de vocês, de denunciarem ao Ministério Público do Trabalho para que esse possível tráfico de pessoas ou trabalho escravo sejam apurados, os escravocratas e os traficantes sejam responsabilizados na esfera trabalhista e criminal. E, concomitantemente a esse trabalho investigativo, nós também temos o cuidado com as vítimas. Nós pensamos no atendimento psicossocial dessas vítimas do tráfico de pessoas e trabalho escravo. Então, vocês vão saber tudo como isso acontece na prática. Para contextualizar, por exemplo, a importância do olhar treinado, hoje no Bom Dia Rio, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, saiu uma reportagem sobre um caso envolvendo trabalho em condições análogas a de escravo, ali, bem pertinho, em Niterói. Então, eu não sei muito sobre o caso, mas o que passou
na reportagem foi que 2 mulheres elas foram atraídas por um suposto produtor de filme e outro suposto roteirista para trabalharem como atrizes num filme. Acredito, pela descrição dos fatos, que seja um filme pornográfico, né? E o título era 200 anos. Em troca, sem nenhum direito trabalhista, em troca, elas ganhariam fama. E segundo essa reportagem, essas mulheres trabalhavam em jornadas intermináveis e estavam cerceadas do direito de ir e vir, ou seja, elas ficaram presas numa casa trabalhando incessantemente. Então, é sobre isso, gente. Veja como é necessário que a gente forme essa rede de apoio. Por isso estamos aqui. Nós precisamos entender melhor sobre essas violações aos direitos humanos e contar com a ajuda de vocês para combatermos juntos essa chaga que ainda faz parte da nossa sociedade, infelizmente. Então, agradeço muito a disponibilidade de vocês. Agradeço também imensamente e com muita admiração a professora Marcela Lopes, excelente professora e pesquisadora sobre o tema, que nos brindará hoje com a sua magnífica aula. Ela está de férias e, mesmo assim, por amor à luta, está aqui conosco. E tenho certeza que aprenderemos muito. Como tenho certeza também que vocês que estão aqui hoje nos ajudarão e trabalharão conosco. Formaremos uma grande equipe para combatermos, quem sabe, né, conseguirmos esse êxito, o trabalho escravo e o tráfico de pessoas no município do Rio de Janeiro e, quem sabe, possamos juntos também romper o ciclo de pobreza dessas vítimas com as capacitações e atendimentos que ofertamos por meio do projeto Ação Integrada. Então, bora nos unir nessa luta e contamos com vocês. Um abraço a todos. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Guadalupe, a oportunidade de estar participando, né, desse diálogo, desse curso. O município do Rio já era um parceiro dessa causa, né, já era um município que a gente tinha um diálogo estabelecido, foi, né, em 2019 foi contemplado com o projeto Escravo Nem Pensar. Imagino que muitas assistentes sociais que estão aqui participaram desse curso, e acho que então é uma alegria também, né, retomar esse diálogo. E a gente teve uma porta de entrada muito legal, que foi através de 2 secretarias, né, muito importantes e muito centrais para a gente trazer esse tema, que é a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, porque talvez vocês não saibam, mas ultimamente a gente tem tido muitas denúncias no município do Rio de trabalho escravo doméstico, né, contra mulheres. E também a Secretaria Municipal de Assistência Social, né, que também tem um corpo técnico excelente, que sempre foi muito, sempre colaborou muito, né, com o trabalho. A gente sempre trabalhou de uma forma muito próxima e aprendemos muito com vocês, inclusive. Eu quero passar a palavra, então, para a Monalisa Alves. Ela é chefe de gabinete da Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher e vai representar aqui a secretária Joyce Trindade. Bem-vinda, Monalisa, bom dia. Bom dia a todos e todas. Primeiro, muito obrigada ao Ministério Público do Trabalho pela oportunidade desse curso. Eu acho que foi uma super parceria que nós fizemos aí e trouxemos a assistência social nesse primeiro contato. Quero aqui iniciar a minha fala pedindo desculpas pela ausência da secretária Joyce e da secretária Laura Carneiro, é que, por um motivo de conflito de agenda, hoje foi a primeira reunião do Conselho Municipal da cidade, e então foi a apresentação, inclusive, da prestação de contas do ano passado, e é um conselho capitaneado pelo nosso prefeito. Então, as secretárias foram convocadas a estar presentes nessa atividade, por isso não estão aqui na atividade online. Dizer também, Guadalupe, muito obrigada pela possibilidade da gente estar fazendo essa parceria.
Eu acho que formação para servidores e para representantes dos segmentos da sociedade civil, ela é fundamental para que a gente tenha uma rede fortalecida e para que a gente possa enfrentar de forma mais ágil e eficiente as violações de direitos humanos, né? Muito importante a gente ter a oportunidade de falar sobre um tema que historicamente nos é contado na escola desde pequeno, mas que a gente invisibiliza com uma sociedade que não dá atenção a esses problemas que são muito pontuais e que a gente sabe que tem raça, tem cor, tem gênero, tem território imiscuído em quem é vítima nesses casos. Então, eu quero aqui desejar que todos tenham uma excelente formação. Eu acho que é o primeiro passo de muitas formações que a Secretaria da Mulher pretende realizar junto aos servidores do município do Rio de Janeiro. A gente vai lançar brevemente o Rio Mais Diverso, que é um programa em que nós reunimos os temas de gênero, os temas da população LGBTQI, a diversidade religiosa e as ações que a gente pode promover quanto ao antirracismo. Então, o Rio Mais Diverso ele vai ter essa característica de transversalizar esses temas para formar os servidores públicos. É desafiador, porque nós temos como meta capacitar 100% de servidores públicos que atuam na ponta até 2024, mas eu acho que a gente tem grandes possibilidades de oferecer o melhor serviço aos cidadãos e cidadãs da nossa cidade. Então, é sobre isso. Se formem, se atualizem, porque esse é o caminho de um melhor atendimento, um atendimento mais eficiente para a nossa população aqui da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, boas aulas. Obrigada, Mona Lisa. Nós que agradecemos assim, a parceria e parabenizamos também a gestão, né? Acho que vocês estão conseguindo trazer uma vida, assim, né? Um movimento e atualizar realmente uma política que transborda, né? Política, a gente sempre falou isso, né? Que o feminismo ele não é só para as mulheres, né? Assim, se a gente espera um mundo melhor, né? A gente precisa garantir igualdade, equidade de gênero e raça. Então, fico muito feliz de conhecer as iniciativas da SPM e a Prefeitura do Rio realmente está com muitos projetos interessantes e importantes acontecendo. E aí, super compreensível a incompatibilidade de agenda, porque vocês não param mesmo. Eu sei que a Joyce e a Laura, elas estão sempre ligadas no 220 volts. Eu só vou esperar a gente terminar as mesas de abertura, vi que tem umas mãos levantadas, e depois eu abro um espaço para tirarem dúvidas antes da Marcela falar, tá bom? Quero passar a palavra agora para a Fabiana Pereira. A Fabiana, deixa eu só dar uma coladinha aqui, porque ela ela já está online. Ela é assessora da Subsecretaria de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fabiana, conheço você, desculpa. Fabiana, bem-vinda, prazer estar com você aqui representando a secretária. Vou te passar a palavra. Desculpa, né? A gente se conhece, eu me perco aqui na formalidade. Eu que peço desculpas, assim, eu levantei a mão para falar, porque para assistência social, assim, a Mona Lisa já falou, né, da incompatibilidade, da questão da agenda da nossa secretária, mas ela pediu para que a proteção especial tivesse presente aqui nesse encontro, nesse fórum. Para assistência social, o tema do trabalho escravo contemporâneo é um tema muito caro, muito importante, né? Como o doutor João falou, né, na fala dele, muito assertivamente, a questão da vulnerabilidade acaba empurrando a população que a gente atende no nosso equipamento, seja nos CRAs, seja nos CREAs, acaba levando a nossa população a ser envolvido nesses convites nebulosos para trabalhos que acabam levando a pessoa para o trabalho escravo, mas é tudo em nome da vulnerabilidade, né? A gente trabalha... O ideal é que a pessoa não chegue a aceitar esse tipo de trabalho, então a gente trabalha tanto na prevenção quanto na quebra do ciclo do trabalho escravo, que a gente sabe que muitas vezes ele aceita, vai para essa situação do trabalho análogo ao escravo, consegue ser resgatado
e aí, por conta de N motivos, inclusive da continuidade da questão da vulnerabilidade na vida dele, da família, ele acaba caindo novamente, né, em outra armadilha, em outro crime desses. Então, a gente precisa tanto trabalhar na prevenção, quanto após o resgate, né? Isso, para a gente, é um desafio muito grande, a gente acompanhar as ações de resgate, a gente tem a marcação específica no Cadastro Único, e em 2019, se eu não me engano, quando a gente fez o curso, eu participei, eu estava trabalhando diretamente com o Cadastro Único, a questão das marcações do Cadastro Único aqui no município do Rio de Janeiro, que chamaram muito a atenção, e a gente, a partir daquele momento, a gente já fez uma nova capacitação com entrevistadores, com o corpo técnico, para a gente conseguir realmente mapear, encontrar essas famílias, e principalmente quem já foi resgatado, para que ele não entrasse novamente nessa situação. O ciclo do trabalho escravo, ele, principalmente num cenário pós-pandêmico, de tanta retração no mercado de trabalho, a dificuldade no mercado de trabalho formal, e até mesmo na informalidade, como autônomo, ainda assim, é um desafio para que a nossa população, a população que a gente atende, consiga reerguer, reorganizar a sua vida financeira. Então, mais do que nunca, um projeto desse, um pacto desse, para a gente manter a capacitação viva dentro da nossa equipe técnica, para que ela esteja preparada ao fazer uma entrevista, um atendimento. Muitas vezes isso não é revelado, né? Eu tenho um parente que está, assim, há 3 meses afastado, eu não tenho notícia dele, ele foi para trabalhar em outro estado, e eu não consigo falar com ele. Então, que a gente tenha esse olhar e o ouvido bem atento, bem apurado, para que a gente consiga colaborar com esse trabalho que é tão bem feito pelo Ministério Público do Trabalho, e consiga também fazer o atendimento necessário para que a pessoa não caia novamente, não caia nem a primeira vez, mas principalmente ela não caia novamente no ciclo do trabalho escravo. Então, agradeço a oportunidade, uma honra poder estar presente, uma honra poder falar em nome da secretária, em nome da secretaria, mas estamos muito satisfeitos de poder capacitar as nossas equipes num formato mais moderno, né? Que a gente sabe que essa realidade é tão dinâmica, as formas de conseguir cooptar nossa população é tão diferenciada, eles também se modernizam, a gente também precisa estar preparado para enfrentar de uma forma moderna e atual. Obrigada aí, bom dia a todos. Obrigada, Fabiana, bom dia. Eu fiquei muito feliz com a sua intervenção, porque é exatamente isso, né? Esse projeto, ele é mais do que uma formação, acho que é um momento... A buzina aqui. É um momento Primeiro, acho que talvez eu deveria explicar que o curso de formação, ele é uma das ações previstas nessa parceria, né? Firmada pela secretária Laura e pela secretária Joyce. Justamente porque a gente quer estabelecer um diálogo permanente com o município. Então, é como você falou, né? Tem muitas situações de vulnerabilidade que a gente ainda não... O técnico, né? Às vezes ele ainda não sabe se está diante de uma situação, até porque não é função de vocês, né? Imagina, investigar um caso não é isso, né? Mas que a gente possa dialogar, que a gente tenha sempre a disponibilidade dessa rede, né? A gente tem o Comitê Estadual. Fico feliz que a gente tenha aqui também presente representantes da sociedade civil, de sindicatos, porque são pessoas que estão em contato com as situações, e quando a gente trabalha junto, né, pensa junto, a gente chega a soluções mais satisfatórias, a gente consegue aprimorar o atendimento, a gente consegue entender de fato o que está acontecendo ali. Então, acho que o objetivo é esse, que a gente tenha um diálogo permanente a partir da formação, né, a gente mantenha contato com as redes, com essas instituições, né, vocês, tenho certeza, serão replicadores e replicadoras, né, desse conteúdo. A gente realmente pensou em trazer temas atuais, porque as coisas estão mudando, e a nossa percepção também, né, até quem já trabalha há muito tempo no combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, a gente está sempre aprendendo. Então, eu queria até aproveitar para falar um pouquinho dos temas, né, para quem não chegou a ver no e-mail. A gente vai ter 4 encontros virtuais, né, vão ter expositores diferentes falando. Hoje a gente vai trabalhar o conceito de trabalho escravo, tráfico de pessoas, migração, que são temas que se relacionam, mas que sempre foram tratados de forma separada, né, em caixinhas dentro da política pública. A gente sabe o quanto é importante conversar, porque né, os grupos mais vulneráveis a essas violações, eles acabam fazendo parte desses grupos e são beneficiários dessas políticas públicas, né? E aí vocês vão
né, não vou nem falar muito porque a Marcela vai dar uma super aula hoje para vocês. Na próxima aula, a gente vai ter a fala das procuradoras do trabalho. Deixa eu até recuperar aqui, porque eu tenho a programação está em outro e-mail. Que vão falar sobre interseccionalidade de classe, raça e gênero, observações sobre trabalho infantil, trabalho doméstico e escravidão, trabalho sexual e escravidão contemporânea, que são também, enfim, temas muito importantes que às vezes a gente não percebe, né, o quanto também há escravidão em outras situações de violação, né? Só que a questão é essa, às vezes a gente está o profissional, até da polícia, da repressão, ele está focado em um tipo de delito que está acontecendo ali de violência e não está percebendo que há outras situações ali de exploração. Então, a gente vai ter aqui a exposição das procuradoras Daniele Kramer e Fernanda Diniz, do MPT do Rio de Janeiro. A terceira aula, a segunda aula vai ser dia 5 de abril, e aí as próximas aulas vão ser todas à noite, é um horário que vocês apresentaram maior disponibilidade de estar presentes, né, de 6 às 8. Terceira aula, atuação da fiscalização do trabalho do MPT, com reforço dos conceitos que vão ser trazidos hoje, dia 12 de abril, das 6 às 8, com a auditora fiscal do trabalho, Dercilete Lisboa, Ministério do Trabalho e Previdência, e a procuradora do trabalho, Juliane Mombelli, que é do MPT do Rio de Janeiro, também há muito tempo, né, trabalha na Conet, no trabalho escravo, e aqui no Rio de Janeiro também no projeto Ação Integrada, uma super parceira. E a última aula é sobre o SUAS e o atendimento às vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas, né? Nós temos fluxos de atendimento estabelecidos, temos o fluxo nacional, e vão ser trabalhados também aspectos psicossociais desse atendimento. Então, é uma parte mais operacional também, e tenho certeza que vai ser super interessante a gente poder trocar sobre isso. Essa aula vai ser dia 26 de abril, que a gente vai ter ali uns feriados, né, de carnaval atrasado, e então também das 6 às 8 da noite com o Francisco Xavier, que é representante da Secretaria Nacional de Assistência Social, que é uma pessoa assim, bom, dispensa apresentações, ele é excelente, está lá na secretaria, construiu o fluxo nacional, ele é muito importante assim, para a Rede Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E as queridas Tayane Mota e Yasmin França, que é a assistente social e a psicóloga do Projeto Ação Integrada, que trabalham comigo na Caritas também, vão falar um pouquinho do que é esse dia a dia do atendimento aqui no Rio de Janeiro. A gente ainda vai agendar o encerramento, que vai ser uma atividade presencial, a gente ainda está fechando a agenda e local para essa atividade, com a entrega dos certificados para vocês. Bom, dito isso, já foi um aviso super longo, passo a palavra para a professora Marcela Soares, que é a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói. Falo aqui em Niterói porque eu moro em Niterói. Marcela, por favor, e agradeço muito mais uma vez por ter aceitado o convite. Bem, bom dia a todas, todos e todes, é uma enorme satisfação. Os elogios aí que me foram feitos, nossa, são muito generosas essas queridas e valorosas companheiras, amigas, né, lutadoras de longa jornada, de longa trajetória em relação ao combate, ao enfrentamento, ao trabalho escravo contemporâneo, ao tráfico de pessoas. E eu faço uma enorme saudação a todas que estão aqui presentes, a todas essas pessoas que estão aqui presentes, algumas colegas de profissão, que eu sou assistente social de formação, sou professora no curso de serviço social na UF, então é uma enorme satisfação poder compartilhar algumas inquietações, aclarar algumas aparentes obviedades e auxiliar nesse processo dessa capacitação, né, dos servidores e servidoras aqui do nosso município, que vai ser ampliado aí para todo o nosso estado. Então, eu vou compartilhar uma apresentação
para tentar auxiliar esse processo pedagógico, né, dessa aula que me foi proposta para dar início, e que eu fiquei muito tranquila em saber desse time que vai ser posteriormente aí dado por valorosas pessoas, e então eu fico mais tranquila em relação ao conteúdo dado de hoje. Né? Então, eu vou procurar ser o mais didática possível, compreendendo os limites, né, desse processo, né, pedagógico remoto, mas a minha ideia é trabalhar, né, o tema por uns 40 minutos e depois a gente partir para um debate, tá certo? Só estou aqui tentando compartilhar. Eu já testei, vai dar certo. Pronto, agora eu não vejo mais ninguém, mas acredito que vocês estejam vendo a minha apresentação, certo? Vocês estão vendo? Estamos vendo, sim. Tá ótimo. Estamos. Tá ótimo. Então, o tema, né, da aula para esse curso de formação de hoje é um tema de abertura que envolve a apreensão do trabalho escravo contemporâneo, tráfico de pessoas e migrações. Bem, pensando essa temática, essa grande temática, como já foi bem abordado na mesa de abertura, esses temas, infelizmente, eles eram abordados de forma segmentada e não eram apreendidos enquanto um processo estrutural, enquanto um processo que envolve, né, toda a realidade mundial. Então, para a gente pensar, inclusive, o trabalho escravizado atualmente, o tráfico de pessoas, os fluxos migratórios, a gente tem que pensar essa realidade inserida na dinâmica internacional. Então, eu trouxe alguns dados, deixa eu colocar aqui o cronômetro só para eu não falar demais, gente, porque a gente se empolga. Os dados da OIT mais recentes, de 2021, demonstram que, na América Latina, cerca de 26 milhões de pessoas perderam seus empregos em 2020. Né? Claro, a gente já presenciava uma crise estrutural, uma crise econômica em âmbito mundial, que foi aprofundada por esta crise sanitária, que teve consequências perversas para toda a humanidade, mas com maiores impactos para as nações que a gente reconhece que são nações enquanto periféricas e dependentes no mercado mundial. Então, a América Latina, enquanto um subcontinente em âmbito mundial, que tem uma condição de dependência, que se consolida enquanto uma periferia, sofreu maiores impactos em relação a esta crise pandêmica, tendo em vista a sua ausência de uma política de proteção social integral, tendo em vista uma precariedade do seu mercado de trabalho estrutural. Nós vimos que as consequências das necessárias e fundamentais políticas de isolamento tiveram impactos profundos por conta dessa ausência de proteção social integral às classes trabalhadoras, tanto as que estavam empregadas quanto as que não estavam empregadas. Então, a gente está pensando aí todo um processo de uma rede de atenção socioassistencial, uma rede de proteção social, de políticas sociais que acabam consolidando um papel anticíclico diante dessas crises econômicas. Então, dados da OIT demonstram que, neste período da pandemia, tanto as ocupações formais, né, consideradas formais, pensando aí a consolidação das leis trabalhistas, né, o aparato jurídico formal, né, do acesso às leis trabalhistas, caiu, muitas pessoas foram demitidas,
algumas ficaram protegidas por algumas medidas, né, paliativas que o governo federal implementou, mas que com severas contradições, que trouxeram, inclusive, muita insegurança laboral para as classes trabalhadoras, e a informalidade também foi inviabilizada. Então, esse processo acarretou um nível que a gente, inclusive, vê os seus impactos, e aí, é claro, a gente tem os efeitos da pandemia, diante da crise do emprego, diante, inclusive, da crise da fome. Mais da metade dos lares brasileiros, no final de 2020, passaram por insegurança alimentar e nutricional. Então, tiveram essa impossibilidade de realizar uma alimentação por dia. Em algum dia de 2020, isso é produto, né, do impacto da crise pandêmica, mas também por conta do não investimento em políticas públicas que garantissem um efeito anticíclico, que garantissem, inclusive, uma política de abastecimento nacional, que garantisse uma política de soberania alimentar. Né? Então, a gente está falando sobre uma realidade latino-americana e sob a gestão de um chefe do executivo que traz traços fascistoides e ultraneoliberais. Ou seja, não se importa com a fome e com a miséria das classes trabalhadoras e subalternizadas. Então, a gente, ao analisar a escravização contemporânea, ela está envolvida em um grande ciclo de problemas estruturais e estruturantes da realidade social mundial. Então, as migrações, o êxodo migratório, ele tem diversas origens. Né? Então, a gente tem que ter uma análise que, ao mesmo tempo em que a gente avança em legislações que são fundamentais para o combate ao contrabando de imigrantes, ao tráfico de pessoas e à escravização contemporânea, nós temos um processo estrutural de que a gente tem considerado como permanentes expropriações. Então, as raízes da migração, as raízes do tráfico de pessoas e, consequentemente, da escravização de seres humanos, ela envolve uma totalidade muito mais profunda do que apenas necessárias políticas anticíclicas, necessárias políticas de atenção integral. Então, a gente vê aqui com a pandemia, nós já vivíamos antes uma intensa crise migratória. Né? E é interessante a gente ver atualmente na mídia que essa crise migratória ela tem muito mais visibilidade agora com a guerra na Ucrânia, né, do que antes. Né? Então, a gente vai ver como que esses fluxos migratórios eles têm etnia, raça, gênero, sexo, e eles vão estar ali na condição de uma migração que vai ser, ela vai ter um patamar ali de classificatório nessa situação, inclusive da sua condição de possibilidade de regular a sua condição no país que ela migrou, para o qual ela migrou ou o qual a acolheu. Então, a gente tem uma crise migratória, né, que é anterior à pandemia, que é anterior à atual guerra da Rússia e da Ucrânia, porque a gente precisa aclarar aí as raízes dessa migração. Antes de adentrar nesse aspecto, eu acho importante apresentar alguns dados gerais da escravidão contemporânea, que muitos de vocês já devem saber, mas que são importantes de serem destacados. A gente, de 95 a 2021, né? E por que 95? Por que não antes? Né? Porque 95 é quando o Brasil, o governo federal, reconhece e implementa uma política inicial
de combate, de enfrentamento à escravidão contemporânea. Então, de 95 a 2021, eu vou tentar passar bem rápido alguns dados para depois a gente não perder tanto para o debate. Mas qualquer dúvida, anotem que a gente esclarece depois as dúvidas. Então, de 95 a 2021, foram mais de 57 mil pessoas resgatadas em distintos setores econômicos, produtivos e reprodutivos em todo o nosso país. Oi? Posso continuar? Acho que escapou o microfone de alguém. Ah, tá. Então, é interessante notar que a Organização Internacional do Trabalho, ela, logo no primeiro ano de pandemia, ela soltou vários estudos discutindo como que períodos de pandemia, não pandemia, né, mas períodos de doenças endêmicas ocasionavam um aumento de condições laborais precárias, de trabalho forçado e de tráfico de pessoas. E em 2021, a gente teve um número significativo de resgates de pessoas em todo o Brasil. Foi o maior desde 2013. Foram 1.937 pessoas, ano passado, resgatadas da escravidão contemporânea. E o perfil dessas pessoas resgatadas é semelhante aos dos outros anos, né, comparando aí os dados de fiscalização, que a maioria é masculina, a maioria é homem, a maioria é negra, a maioria, né, quase a maioria é nordestina, é um percentual bastante significativo, 47% dessas pessoas são nordestinas, 6% é analfabeta e a maioria não possui o ensino fundamental completo. Ao compararmos esses dados gerais da escravidão contemporânea com os dados gerais do tráfico de pessoas, de acordo com o último relatório, né, global sobre tráfico de pessoas do ONDC, mulheres e meninas seguem sendo as principais vítimas do tráfico de pessoas, 65%. Então, assim, ao compararmos a realidade mundial com a realidade brasileira, e aí aqui eu separei um gráfico, né, para vocês verem que são dados da Polícia Federal, dados sobre as vítimas disponíveis no sistema a partir do ano de 2018, a gente vai ver que a maioria, né, das vítimas resgatadas de tráfico interno e internacional, veja, a gente vai ver como a necessidade econômica e social vai fazer com que as pessoas migrem de suas cidades, de seus bairros, de seus países, em busca de sobrevivência. Em busca de sobrevivência. Essa busca por sobrevivência, ela é consequente de impactos diversos. A gente tem, o que aí eu vou trazer como o debate, o miolo do nosso debate, é esse processo dessas diferenciadas expropriações. Mas pensando aqui essa realidade, né, entre a realidade brasileira e a realidade mundial, a gente vê diferenças que não necessariamente esses dados, e aí vários estudos vão destacar um problema na falta de unificação de um sistema integrado de dados sobre tráfico de pessoas. Então, a gente não tem um sistema tão conectado como o que temos em relação à escravidão contemporânea, o que pode gerar impactos aí nesses dados finais, nessa coleta finais de dados. Outra questão que tem sido levantada, inclusive em relação à escravidão contemporânea, é o debate sobre o trabalho do cuidado, o trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo invisibilizado, né? E aí é um problema histórico, estrutural, de âmbito mundial, tá? Mas que no Brasil vai ser mediado aí pelos elementos da escravidão colonial,
que podem mascarar, né, não dão visibilidade a essas mulheres que estão em condições de escravização contemporânea. Então, aqui demonstra, né, essas vítimas resgatadas. A gente tem aqui uma diminuição em 2020, mas ano de pandemia, que tivemos vários problemas em relação à realização, né, de fiscalização, de combate de diversas políticas. Então, houve um impacto profundo sobre o resgate dessas pessoas, né? Inclusive, a gente teve a publicização, né, de que o ano de 2020 e de 2021, esses 2 anos de pandemia, a gente teve o resgate, né, de diversas mulheres, né, o resgate histórico de diversas mulheres em âmbito nacional. Né, se não me falha a memória, foram 27 mulheres em âmbito nacional resgatadas do trabalho doméstico escravizado. Né? Então, como que esse processo de pandemia ele acarreta em graves problemas para esse processo da escravidão contemporânea e do tráfico de pessoas. E, como os dados do relatório demonstram, a finalidade maior, né, em relação à exploração sexual envolve fundamentalmente as mulheres, 92%, e que representa 50% dos casos de tráfico de pessoas no mundo. Entre as mulheres vítimas, 77% foram traficadas para exploração sexual, 14% para exploração laboral e 9% para outras formas de exploração. Entre os setores onde foram identificadas situações de exploração, o trabalho doméstico abarca fundamentalmente as vítimas femininas. Outro dado importante que eu queria destacar, até porque temos várias colegas aqui na assistência social, é que essa tabela que esse relatório demonstra, né, que é sobre o tráfico de pessoas de 2017 a 2020, que as possíveis vítimas, né, atendidas pelos CREAS, aqui também apresenta o maior número de homens atendidos aqui pelos CREAS, possíveis vítimas atendidas pelos CREAS. Né? Então, a gente vai ter uma prevalência do público masculino, mas que não necessariamente isso significa, né, a realidade em relação ao trabalho escravizado, ao tráfico de pessoas, enfim, isso a gente está em intenso debate, avançando em pesquisas, inclusive fico muito feliz da segunda aula ser sobre o debate mais específico sobre a interseccionalidade, né, que eu vou abordar numa perspectiva aqui com vocês. E um outro dado importantíssimo, que também é invisibilizado, é que em situações, né, de resgate, muito presente no setor têxtil, inclusive, no trabalho doméstico também, que nessas situações, essas mulheres, né, e crianças, elas estão expostas, além, né, das condições degradantes, da jornada exaustiva, né, as tipificações da escravidão contemporânea, elas estão expostas à violência doméstica e sexual. Outro dado muito importante desse relatório é que, quando se trata de mulheres e meninas transexuais, a violência ela é muito maior. Ela é muito maior. E o nosso país está tanto no topo do ranking do consumo de pornografia de mulheres trans, como também é o país que mais assassina mulheres trans no mundo. Então, ao abordar esses elementos, esses dados da realidade brasileira e mundial e latino-americana, é de fundamental importância a gente perceber componentes, o que a gente, metodologicamente, analisando a realidade social, a gente denomina como componentes históricos estruturantes da realidade social. E, como eu falei, as migrações, o tráfico de pessoas,
a condição, inclusive, dos refugiados e refugiadas, ela é ocasionada pelas expropriações primárias e secundárias. Primárias, que são de territórios, meios de vida, corpos. Secundárias são expropriações consideradas expropriações de direitos, direitos já adquiridos historicamente pelas classes trabalhadoras e subalternizadas. E essas expropriações de territórios, meios de vida, corpos, direitos, elas estão perpassadas por elementos estruturais da nossa sociedade. Que elementos são esses? O patriarcado, que é justamente a condição, né, subalternizada das mulheres, de tudo que é feminino, a apropriação de seus corpos, a apropriação de seus direitos, de suas vidas, a submissão a uma objetificação, e, atrelado a isso, a escravidão colonial. E aí, por que eu coloco patriarcado, escravidão colonial ao capitalismo dependente? Porque, como eu falei lá no início, a realidade latino-americana, ela, dentro do mercado mundial, ela tem uma condição de periferia de dependência diante dos países que a gente considera hegemônicos no mercado mundial, aqueles que ditam as regras das políticas macroeconômicas a serem implementadas por meio do Banco Mundial, por meio do Fundo Monetário Internacional. Então, o nosso país ele possui uma dependência técnico-científica, monetária, cambial. Então, não à toa que o nosso agronegócio ele prefere exportar ao garantir a nossa soberania alimentar, a nossa segurança alimentar e nutricional, porque como o nosso mercado é dolarizado, ele recebe muito melhor exportando em dólar, do que garantir a vida, né, das classes trabalhadoras subalternizadas na realidade nacional. Então, essa condição do patriarcado e da escravização, né, do período colonial, que vai carregar marcas profundas, né? A gente vai perceber que esses elementos eles se ressignificam a todo momento, aparecem com novas roupagens, e a gente vai ver que essas expropriações, portanto, esses processos migratórios, a necessidade de sair dos seus países diante de guerras, diante de perseguições culturais, étnico-raciais, diante de catástrofes ambientais, diante de processos de reestruturação, que a gente diz reestruturação produtiva, do avanço técnico-científico, que faz com que vários trabalhadores e trabalhadoras sejam expulsos da fábrica, né, trocados ali por robôs mais eficientes, que garantem o aumento da produtividade, fazem com que essas pessoas saiam das suas cidades e busquem emprego ou qualquer ocupação em outros locais. Que aquela famosa adoção à brasileira faz com que meninas vivam, né, mais de 3 décadas, mais de 4 décadas de suas vidas, garantindo a reprodução social, né, das famílias brancas abastadas, né, ou das classes trabalhadoras melhor remuneradas. Isso tudo é naturalizado. E é naturalizado porque esses elementos, esses componentes históricos estruturantes, eles compõem a dinâmica da organização social. E aí, por isso que a gente denomina tanto um fenômeno em âmbito mundial, a divisão internacional do trabalho, essa relação entre países dependentes e países hegemônicos, como também essa divisão sociossexual e étnico-racial do trabalho. Então, o que a gente percebe é que, nesse processo, a gente vê linhas de continuidade e de ruptura. Esses elementos, e aí eu trago alguns autores e autoras que vocês queiram depois se debruçar, estudar, ampliar, né, a apreensão sobre os aspectos da nossa vida cotidiana, como essa divisão sociossexual e étnico-racial do trabalho nos atinge direta e indiretamente. Né? Então, como que, na história da realidade brasileira, o patriarcado
né, ojeriza ao tudo que é feminino, a escravidão colonial, ela faz com que, no processo de passagem, né, do trabalho escravizado ao trabalho livre, a gente vai perceber formas transitórias de exploração da força de trabalho que vão permanecer, vão se ressignificar, vão se modernizando e vão ganhando espaços em todo o processo produtivo e reprodutivo da vida social. Então, autoras como Vânia Bambirra, Lélia Gonzalez, Elief Safiotti vão trazer esses elementos imbricados, constitutivos da nossa realidade social. O Clóvis Moura ele vai trazer elementos fundamentais para entendermos por que a prevalência de pessoas negras no sistema carcerário, por que a prevalência de pessoas negras na escravidão contemporânea, né? Justamente como que as pessoas negras elas foram classificadas por políticas eugênicas, racistas, né? Irracionais, né? Porque a raça é uma criação, né? A raça é uma criação. E a racialização da humanidade ela foi fundamental e ainda é fundamental para aumentar a exploração da força de trabalho e como rebaixar o valor dos salários das pessoas negras. Então, as políticas eugênicas elas trouxeram a meta tanto de exterminar a população negra, como também de rebaixar propositalmente os seus salários. E também não permitir que essas pessoas ex-escravizadas adentrassem ao mercado formal de trabalho. Então, essas formas transitórias de exploração da força de trabalho predominantemente vão ser ocupadas por pessoas negras, né? Então, em condições de semi-escravidão. Então, predominantemente as mulheres negras ex-escravizadas, elas vão permanecer na casa das famílias de bem, né? Garantindo a reprodução social e essa terceirização do trabalho doméstico. Então, a gente vai perceber esses elementos de continuidade, de ruptura, tanto na escravização contemporânea, na racialização desses fluxos migratórios, na condição dessas pessoas traficadas, e como que a gente viu em âmbito mundial e no Brasil, as mulheres trans e negras são as que mais sofrem violência. E, além disso, é importante, como eu já comecei pontuando, os elementos dinâmico-conjunturais. O que seriam esses elementos dinâmico-conjunturais? O atual momento histórico, né? Como que essa condição estrutural do nosso país faz com que o nosso país tenha uma autonomia relativa em relação à implementação das políticas macroeconômicas em âmbito nacional. Isso vai impactar tanto o mercado laboral, mercado de trabalho, como as políticas sociais. Então, essa subordinação à política macroeconômica, e aí eu destaquei as contrarreformas trabalhistas, da Previdência, mas toda a contrarreforma do Estado. O que significa contrarreforma? Né? Essa contrarreforma do Estado é justamente a privatização, o sucateamento das políticas sociais. Tudo isso vai impactar a vida das classes trabalhadoras e subalternizadas, e, obviamente, impactando de forma diferenciada, né, acompanhando aí essa divisão sociossexual e étnico-racial do trabalho. Então, a inovação técnico-científica ela vai trazer também grandes impactos sobre as classes trabalhadoras. Então, a gente tem essa linha de continuidade entre os escravizados e as trabalhadoras livres, e a gente vê os impactos aí das contrarreformas e o que tem se denominado, né, o professor Ricardo Antunes denomina como escravos digitais. Então, eu apontei aqui alguns detalhes das contrarreformas do trabalho, né, para a gente pensar a terceirização irrestrita, que, inclusive, a terceirização ela pode ser
pensada aí como uma linha de continuidade e ruptura dentro do estabelecimento do próprio nosso mercado laboral, mas a atual terceirização irrestrita, ela promove maior insegurança salarial, ela promove condições precárias de trabalho. Então, as contrarreformas do trabalho, elas atingiram a espinha dorsal da nossa legislação trabalhista, né? Com a suposta ideia de modernização, ela trouxe, né, grandes prejuízos para as classes trabalhadoras, porque trouxeram possibilidades do negociado se prevalecer diante do legislado. Então, a gente vê o trabalho intermitente, querem aprovar ainda o trabalho sob demanda. Isso, o trabalho intermitente, ele promove a insegurança salarial, assim como a terceirização irrestrita. A gente vê várias situações, vários exemplos em diversos municípios do nosso país, como que essa terceirização acarreta, né, no pagamento de salário, em condições desiguais na jornada de trabalho. E a gente vai ver, né, como que isso vai dificultar a organização das classes trabalhadoras. A alta rotatividade também, né, nesse processo de trabalho intermitente, promove impactos na saúde física e mental dessas pessoas. Então, a gente vê que as contrarreformas do trabalho, as mudanças na legislação trabalhista, elas prejudicaram, condicionam as classes trabalhadoras a condições mais perigosas e insalubres de trabalho. Então, como eu havia falado, nessas linhas de continuidade, de ruptura, o Brasil entre novas e velhas modalidades, né? E aí eu destaco o nó ontológico que a L.F. Safiotti destaca, que é essa relação entre patriarcado, racismo e capitalismo. Como eles estão imbricados, não é algo separado, é algo constitutivo do capitalismo, o patriarcado, o racismo. E na realidade dependente, esses elementos eles vão ser exacerbados diante, né, da condição do nosso país na dinâmica do mercado mundial. Então, eu coloquei aqui algumas velhas e novas modalidades de trabalho, e aí eu coloquei aqui as pessoas vendendo, né, os conhecidos camelôs, né, e aqui fotos das ganhadeiras, os ganhadores, escravizados ganhadores, escravos de ganho. Aqui, um trabalhador, né, considerado setor informal, carregando entulho, né, garantindo o processo, inclusive, de reciclagem do lixo das nossas cidades. E aqui eu coloquei os atuais entregadores de aplicativos, né, como que essa nova modalidade de trabalho ela vai carregar elementos estruturantes do nosso mercado de trabalho. Como a gente vai ver linhas de continuidade, de ruptura nesse processo, em que há um aumento, na verdade, há a possibilidade, por meio do controle algorítmico, o controle, a gestão dessa força de trabalho informal, mas que não garante o acesso aos seus direitos trabalhistas, a sua segurança no trabalho. Então, eu destaco aqui, inclusive, um aspecto do que a gente caracteriza dessa condição da dependência, é como que as nossas classes dominantes elas vão ter esse perfil, né, reacionário, egoísta, estreito, mesquinho, racista, totalmente patriarcal e fascistizante, que vai acarretar dentro da dinâmica do mercado mundial a necessidade para os seus interesses, para os interesses das classes dominantes, o que a gente denomina como superexploração da força de trabalho. Então, a violação do fundo de consumo e do fundo de vida dessas pessoas, que não vai ser compatível com o valor histórico e moral dessa força de trabalho. Ao mesmo tempo, a gente vai ver como que essas pessoas, né, diante da condição de classes trabalhadoras subalternizadas dentro da dinâmica do mercado mundial, dentro de um país periférico e dependente,
a naturalização da sua vida ser negada de uma humanização. Então, eu coloquei aqui um quadro só para a gente ter essa clareza do que seria esse valor histórico e moral que eu coloco a partir de uma pesquisa. O professor Matias Lucci, da UFRJ, ele fez uma pesquisa já desde 2012, ele traz essa comparação entre o salário mínimo nominal, né, que é sempre elaborado pelo DIEESE, e o salário mínimo nominal. O salário mínimo necessário e o salário mínimo nominal, essa diferença. O salário mínimo necessário é o equivalente ao valor histórico e moral das classes trabalhadoras brasileiras, equiparando aí aos princípios fundamentais constitucionais, né, do direito ao trabalho, da segurança, inclusive alimentar e nutricional das classes trabalhadoras brasileiras. Então, é um direito constitucional. E nesse direito constitucional está ali amparado, pensando o valor da cesta básica, a necessidade de garantia de habitação, moradia, vestimenta, educação. Então, os direitos sociais fundamentais garantidos, né, nesta construção histórica e moral das classes trabalhadoras. E os valores para fevereiro de 2022, né, deveria ser o salário de R$ 6.012. E o salário mínimo nominal é de R$ 1.212. E a remuneração média, e aí de acordo com a PNAD contínua do trimestre encerrado em janeiro de 2022, foi de R$ 2.489. Então, a gente vê que é um problema, né, estrutural, essa não compatibilidade entre o valor histórico e moral e a sua remuneração, que a gente fala que isso significa a violação do fundo de consumo da classe trabalhadora. Então, ela não recebe nem o necessário para subsistir. Além disso, o seu fundo de vida é expropriado. Expropriado de que forma? Em jornadas exaustivas, condições degradantes, né? A falta de descanso, de repouso, acarreta em danos profundos à nossa saúde física e mental. Então, essa violência e essa sobreexpropriação, elas são elementos estruturantes das nossas classes dominantes, e que, na realidade latino-americana e brasileira, a gente possui uma frágil democracia restrita, né? E que, em momentos, né, de instabilidade, ela acaba apresentando traços mais evidentes, né, do fascismo, mais evidentes do racismo, do machismo, da misoginia. Então, a gente tem um histórico Estado, né, um aparato estatal autocrático que ele está ali sempre permeado por a sua feição de democracia restrita, de cooptação, mas ele traz seus traços autoritários e fascistizantes. Então, isso eu trago do Florestan Fernandes, que vai trazer a ideia de que existe uma democracia entre os mais iguais, né? Então, a gente vê esse problema, né, acarretando aí a nossa vida cotidiana. E aqui eu aponto, né, como a escravidão contemporânea ela pode ser apreendida como esse processo da constituição da nossa força de trabalho no Brasil. Como que ela pode ser compreendida como essa variação da utilização do trabalho assalariado e como consequência desses elementos dinâmico-conjunturais. Então, ela é tanto consequente do processo histórico estruturante, o patriarcado, a escravização colonial, como que foi consolidado o nosso mercado de trabalho, e exacerbada por esses elementos dinâmico-conjunturais de crise estrutural, de crise econômica, crise pandêmica, políticas ultra-neoliberais, políticas de cultura da crise, como a professora Ana Elizabeth Mota trouxe lá desde o início desse processo de sucateamento, de privatização da esfera pública. Aqui eu aponto, e aí, como eu soube que esses elementos eles serão aprofundados, e até porque meu tempo está acabando para a gente, né, promover o debate, eu trouxe o aparato jurídico formal
em que a realidade brasileira ela vai ter uma das mais avançadas legislações em relação ao combate ao trabalho escravo contemporâneo. O trabalho escravo contemporâneo, ele, em âmbito mundial, ele é fundamentalmente reconhecido como trabalho forçado. E aí, essa apreensão de trabalho forçado, ela é extremamente restrita, né, no sentido de que essa pessoa condicionada a esse trabalho forçado, ela frequentemente ela perde a sua liberdade de ir e vir. No caso da legislação brasileira, e isso é fruto de muita luta, resultado, né, de valorosas e valorosos lutadores que desde a década de 70, né, botam a boca no trombone e vão caracterizar aquelas formas transitórias de exploração da força de trabalho, como o regime de parceria, o colonato, a servidão por dívida, né, que é o sistema de barracão, elas vão ser expressões da escravidão contemporânea. Então, o Brasil ele vai ser signatário de diversas convenções da OIT, mas ele avança, né, como a Convenção 29, 105, mas ele avança para além da apreensão do trabalho forçado, né, justamente com a Lei 10.803, de 2003, que vai trazer a condição degradante de trabalho, a jornada exaustiva, e aí, claro, obviamente, o trabalho forçado e a servidão por dívida, como esses elementos eles podem vir juntos ou isoladamente. No entanto, diante de uma situação em que a gente vai perceber que há uma naturalização, né, da extensão das jornadas, de condições degradantes laboral, vai se mascarando a escravização contemporânea, né? A gente tem esse histórico de um mercado de trabalho precário, então é uma precariedade constitutiva. Atrelada a esses elementos dinâmico-conjunturais, a gente vai ver uma naturalização de condições degradantes de trabalho, de condições laborais indignas, né? Então, a grande parte, né? E aí isso eu não estou falando de achismo, são pesquisas, inclusive realizadas pela Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG, da Faculdade de Direito, com a professora Lívia Miraglia e o Carlos Haddad, vão constatar que há uma naturalização e uma caracterização de que a jornada exaustiva é apenas uma mera violação laboral, né? E, por ser uma mera violação laboral, não vai ser considerada como escravidão. Então, a gente vai ver como que vai haver uma naturalização desse vilipêndio do trabalho, né? Como que o prolongamento das jornadas, o pouco ou inexistente descanso, as jornadas noturnas sem descanso semanal, dormir no trabalho sem qualquer aparato, né, são recorrentes, inclusive, nas fiscalizações, né, pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Então, inclusive, teve uma fiscalização ano passado aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em que a desculpa do gerente da empresa foi que as pessoas resgatadas da escravidão contemporânea, elas preferiam dormir na empresa para economizar, né? E por serem imigrantes nordestinas, elas tinham que economizar para voltar para casa. Então, são realidades em que a gente vai ver a naturalização, inclusive, não apenas de uma força de trabalho racializada e apreendida em relação ao seu sexo, ao seu gênero, mas também regionalizada, né? Grande parte, como eu falei, das pessoas resgatadas são nordestinas, e não à toa que os níveis, né, de índice de desenvolvimento humano são os mais terríveis nas cidades nordestinas. Inclusive, o Maranhão, ele, ao longo de 95 a 2021, é considerado o estado fornecedor de pessoas escravizadas, né, atualmente. Então,
a gente tem aí uma naturalização dessa jornada exaustiva, uma naturalização dessas condições degradantes de trabalho, e também a necessidade de sobrevivência faz com que essas pessoas, inclusive, retornem a esses locais. Então, articulando, né, a escravidão contemporânea com o tráfico de pessoas, né, e o contrabando de imigrantes, e que, inclusive, é importantíssimo falarmos, destacarmos a criminalização, inclusive, das migrações, dos fluxos migratórios, né, frequentemente racializados, que às vezes são caracterizados como contrabando de imigrantes, e não é um contrabando de imigrantes, são pessoas, né, racializadas, que vão ser ali caracterizadas como vítimas de contrabando de imigrantes, mas, na verdade, elas estavam ali em busca da sua sobrevivência, às vezes nem estavam sendo vítimas do tráfico de pessoas. Então, a gente tem aí uma série de elementos que precisam ser desnaturalizados e desmistificados, porque a Convenção de Palermo, de 2003, ela veio como um grande avanço, né, para não criminalizar essas pessoas, para reprimir, obviamente, o tráfico de pessoas, né, e aí eu destaco, né, em relação a mulheres e crianças, ao combate ao tráfico de imigrantes por, né, os protocolos, né, ao combate ao tráfico de imigrantes por via terrestre, marítima e aérea, e as leis que o governo federal brasileiro implementou para aderir a essas convenções e garantir a possibilidade de que essas pessoas não sejam criminalizadas, né? Que essas pessoas não sejam criminalizadas, ainda que muitas das vezes elas possam ter a clareza de que elas estão passando por uma situação de tráfico de pessoas, ou que a realidade que lhe é ofertada não é realmente aquilo que vai acontecer, essas pessoas não podem ser criminalizadas. E a legislação ela vai ser bem clara nesse sentido, a necessidade do acolhimento, a necessidade, né, de como essas pessoas precisam receber uma atenção integral nesse processo quando elas são resgatadas. Então, eu destaquei aí alguns elementos, né, da legislação, principalmente da Lei de Tráfico de Pessoas, que é a 13.344, de 2016, a lei que eu coloquei aqui de migração e a Lei 13.684, ela foi elaborada muito sob o impacto da crise na Venezuela, muito sob o impacto que implementou esse Comitê Federal de Atendimento a Emergências, o projeto Acolhida, né, a Operação Acolhida. Então, a gente tem inúmeros elementos que vão envolver, né, as pessoas. E aí, recapitulando, né, como que as pessoas, diante de processos de expropriação dos seus territórios, dos seus meios de vida, dos seus corpos, elas vão ser traficadas, elas vão ser colocadas numa situação em que elas estão ali numa possibilidade de serem escravizadas. E aí a gente vai ter a exploração laboral, a exploração sexual, a adoção ilegal, inclusive crianças sendo adotadas, né? A adoção, ela é como se fosse da família, mas ela não senta-se à mesa, ela, né, mal tem cama, não estudou. Então, a gente vai ver esses elementos da realidade mundial e nacional que vão impactar na nossa apreensão e na fundamental desnaturalização desses processos históricos estruturantes que são alavancados por esses elementos conjunturais, né? Então, aqui eu destaco também, porque na questão da degradância e da jornada exaustiva, a gente vai ter as orientações da Coordenadoria Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, né, do Ministério Público do Trabalho, mas também a gente vai ter várias normativas também
da auditoria fiscal do trabalho, que certamente serão trabalhadas com vocês, mas para a gente pensar como que a gente naturaliza a condição degradante de trabalho. Dia desses eu estava conversando e rememorando com minha mãe sobre o meu avô, né? Meu avô nordestino, indígena, filho de indígenas, ele migrou, né, para São Paulo para a construção de um shopping, né, isso na década de 70. E ao relembrar, né, porque ele conversava muito comigo, e ao relembrar isso com a minha mãe, isso já tem uns 5 meses, ao relembrar, eu falei assim, nossa, meu avô, ele foi vítima de escravidão contemporânea, né? Porque ele dormia no local de trabalho, não tinha cama, enfim. Não tinha a condição, né, de repouso, de alimentação, né? E essas são consideradas condições degradantes de trabalho, né? E aí, dentro da orientação da CONAET, são as que configuram desprezo à dignidade da pessoa humana pelo descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador, em especial referentes à higiene, saúde, segurança, moradia, repouso, alimentação ou outros relacionados a direitos da personalidade decorrentes da situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade do trabalhador. A jornada de trabalho exaustiva é aqui por circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras em que sentido? A ausência de descanso intrajornada ou interjornada, ou seja, aquela que viola o artigo 66 da CLT, que o trabalhador, a trabalhadora não pode ter um descanso inferior a 11 horas interjornadas, né? Então, isso causa prejuízo à saúde física e mental do trabalhador, da trabalhadora, né? Isso agride a sua dignidade, né? E vai ocasionando aquilo que eu apresentei anteriormente, né? O seu fundo de vida é violado. Eu estou correndo porque o meu tempo aqui, né, de 40 minutos já acabou. Então, assim, as formas contemporâneas de escravização, elas são inúmeras. A gente vê na indústria têxtil, agropecuária, trabalho doméstico, construção civil, comércio informal. E aqui eu apresento, assim, para vocês, né, se tiverem curiosidade em ir ao site da Secretaria de Inspeção do Trabalho, Radar City, que está aqui posto. Aqui de todo o nosso estado, de 95 a 2021, foram 1.719 pessoas resgatadas. Do trabalho rural, foram 1.196 do nosso estado. Do trabalho urbano, 523. E aqui eu coloco até que a doutora Guadalupe falou, né, o convênio que o MPT tem com a OIT, né, o site Smart Lab, o Observatório do Trabalho Escravo, apresenta aqui, eu só coloquei alguns dados, né, que eu acho que são de até 2020, 2021, que a maioria dos resgatados aqui no nosso estado estavam em situação de trabalho agropecuário, né? Cultura de cana-de-açúcar, vendedor ambulante, servente de obras. A maioria se enquadra, né, como negra, né? E aí aqui está aqui pardos, 41%, preta, 20%, japoneses, chineses, coreanos, né, amarela, 20%, e branca, 19%. E aí, assim, eu trago algumas perguntas, algumas questões para a gente debater, né? Como identificar a violação à dignidade humana? Como identificar isso se há uma naturalização da precarização do trabalho intensificada diante da divisão sociossexual e étnico-racial do trabalho? Como identificar sinais de escravização contemporânea, de tráfico de pessoas? Como, no pós-resgate, garantir essa atenção integral necessária para essas pessoas fragilizadas integralmente? Né? Pensar em políticas sociais, a estruturação da nossa rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravizado. E aí, para fechar, né, trago 3 elementos para a gente, né, ter como síntese. Há uma precariedade do trabalho estrutural
e estruturante, novas e velhas formas de trabalho. A opressão e exploração, né, nesse nó ontológico entre patriarcado, racismo e capitalismo. E as consequências desse processo estrutural diante desses elementos dinâmicos conjunturais de uma crise estrutural é o rebaixamento da dignidade do trabalho, é o rebaixamento da dignidade da pessoa que é racializada, que está ali na sua condição, né, de mulher, mulher trans, mulher negra, né? Como que o rebaixamento da dignidade do trabalho e da vida vão ser rebaixados mediante esses processos históricos estruturantes da realidade social, exacerbados pela realidade contemporânea. Gente, desculpa ter falado demais, e aí agora vamos para o debate para tentar, né, pensar nessas perguntas aí, pensando na rede de atendimento.